Tá? Tranquilo até aí? Sim, sim. Tranquilo. Proteção proativa. Isso é bem legal de, de falar disso aqui. Quando eu crio uma regra de peer-to-peer, por exemplo, dentro da rede, do qual eu estou dizendo que eu estou negando essa aplicação para a minha rede, depende do que vai acontecer. Se sair uma versão mais nova do Torrent, é, VPN, proxy, todas essas, eu não preciso mais ir lá e digitar aquela URL que foi atualizada, saiu o torrent de 2016 ou 2015, que seja, eu não preciso mais ir lá. Ele faz isso quando eu crio essa regra e eu estou negando a regra para a minha rede, o que ele faz? Ele faz isso de uma forma automática, ele vai lá e já bloqueia isso para mim de forma automática, sem intervenção minha, né, do administrador, de quem esteja ali, sem nada, ele faz isso de uma forma automática. A partir do momento que eu neguei a utilização, ele já faz isso sozinho, não preciso ficar mais definindo nada. Então a regra está aplicada, negou, negou. E ele saiu uma versão mais nova, ele vai lá e faz tudo sozinho, tá ok? Aqui eu estou dando um exemplo do P2P, mas existem mais categorias. A gente vai estar falando depois, tá? Do que isso aí. Mas vamos supor, se aqui fosse uma rede social, por exemplo, eu quero negar rede social. Recentemente saiu aí, recentemente assim, né? Faz um tempinho já, o WhatsApp Web. Beleza. Se na minha regra está aplicada lá para bloquear a rede social na minha rede, ele já faria isso de uma forma automática. Eu não precisaria ir lá e digitando, cadastrando novamente o WhatsApp. IM Controls. Aqui ainda não é só a nossa solução de mercado, a Cyber, mas como um todo. Só não está liberado aqui ainda o Skype, por uma questão da Microsoft ainda não ter liberado totalmente o banco de dados dela para que William, seja. Oi. desculpa interromper, amigo. O Caleb pergunta se, só para não deixar passar, se Não, vamos lá. essa identidade única seria single Saigon? Eu acho que se for... Sim, ele pode fazer sim o Saigon, ele pode fazer LDAP, aí depende da estrutura do cliente, entendeu? A gente pega clientes aí, por exemplo, que não tem nada na rede, não tem um AD, ele não tem nada, tá? Mas a maneira mais fácil de fazer seria o Single Sign-On. Se o cara tem um AD implementado lá certinho, essa é a definição. Com os grupos criados bonitinhos, melhor ainda. Mas lembrando, eu não dependo do grupo, tá? O grupo eu vou ter lá porque o cara pertence àquele grupo. Por exemplo, financeiro, o compras, o vendas, ele pertence àquele grupo. Mas posso ter políticas separadas para cada usuário dentro daquele grupo. Então, mesmo que ele pertença a um grupo financeiro, e eu preciso liberar, ter um acesso para o gerente financeiro, por exemplo, mais liberado do que os outros usuários, independe. Eu crio uma regra só para aquele usuário, só para o gerente, por exemplo. Certo? O seu Ney, fica à vontade para me interromper, tá? Não esquenta não. Surgiu pergunta aí, manda, depois a gente vai tirando o restante das dúvidas do pessoal também, tá ok? Obrigado, William. Toca o barco aí. Bom, então aqui dos IM Contos, todos de mercado, menos o Skype já está fazendo, ele funciona, tá? Se fosse o MSN antigamente, o Yahoo Messenger ou tal, o Google Talk, estaria funcionando. Mas o que a gente consegue fazer com ele, por exemplo? Eu consigo bloquear palavras, tá? Palavras-chave ou expressões. Por exemplo, o cara tem um call center, aí o atendente lá do call center xinga algum usuário, algum reclamante lá que está sendo atendido, algum cliente. O que acontece? Aparece uma tela de bloqueio para o usuário, né? E o administrador recebe um e-mail de que aquele usuário xingou tal pessoa naquele momento, tá? Isso vai tudo ser auditado. Eu consigo, por exemplo, priorizar dentro no Skype, por exemplo. O que o cara vai fazer? O cara só vai fazer ligação, mas ele vai fazer a ligação sem vídeo. Eu consigo determinar que ele faça a ligação, mas que o vídeo não saia. Tá? Eu consigo proibir, restringir o envio
de arquivo da minha rede para fora. Eu só vou poder receber os arquivos que forem transferidos para mim, mas sair da minha rede para fora não sai. E tudo que a gente está falando aqui, tudo isso auditado e com logs, tá ok? Previsão, segundo semestre desse ano, sai, aí se a Microsoft liberar, sai a utilização do Skype já também. Um dos grandes diferenciais desse equipamento, isso tem que ser frisado muito, a gente bate muito em cima disso e a Cybron bate muito em cima disso. Nós temos no próprio equipamento, desde os menores até os maiores, mais de 1.200 reports. Então eu tenho mais de 1.200 relatórios no equipamento. A gente sabe que os concorrentes de mercado, para que se tenha um nível parecido de relatórios, eu tenho que ter um appliance separado, com uma licença separada, para eu ter os níveis de relatórios que a Cybron ela entrega já, desde o menor até o maior. Tá? Isso não tem custo, isso está no equipamento já. Vamos lá, um report baseado em camada 8 aqui. Ele pegou aqui um usuário aqui, o Joseph. Esse cara navegou 4.1 GB do quê? Do YouTube. Mas o que esse cara está fazendo no YouTube? Né? Então ele está lá, streaming vídeo. Então o cara realmente está assistindo o vídeo. Mas o que ele está usando de tecnologia? Browser. Então o cara está sentado realmente na frente do micro assistindo vídeo lá. Quer dizer, não está trabalhando, né? Essa tela é a tela de dashboard, onde já dá um preview do que acontece na minha rede aqui. Ele dá já uma ideia de navegação, né? Nem a POP3, ele está com 17 GB aqui de e-mails navegados, né? As outras informações aqui, por exemplo, top users, os principais usuários que mais estão consumindo, os principais hosts. Aqui, se eu tive arquivo transferido, ele me dá o tráfego de e-mail na rede. Tá? Esse dashboard, gente, não precisa ser feito nada para que ele dê as informações. Tá? Depois eu vou mostrar isso aqui. Isso aqui, abriu o dashboard, ele já começa a listar o que está acontecendo na rede. Tá? Também aqui, os principais hosts que mais teve aplicação negada, os principais usuários, tá? Os destinos, para onde está saindo a minha rede aqui, mas eu estou negando, tá? Assim, aqui são os principais. E as principais aplicações também negadas, que nem então, tem o torrent já, o peer-to-peer está aqui, que está o top aqui, né? E assim por diante. Se eu quiser, por exemplo, bloquear um domínio em específico, eu consigo. Se eu quiser bloquear o tráfego, por exemplo, de internet para a Rússia, não quero sair lá para a Rússia, não quero que minha rede saia, ninguém da minha rede saia, eu consigo também fazer isso, tá? Essa tela é a tela de reports. Então, Williams, dá licença. Vamos lá. Careb quer saber se é em tempo real isso. Tempo real. Tempo real. E você pega também por período, tá? Você pode pegar um período, marcar um período, por exemplo, de 2, 3 dias, mês. A partir do momento que ele está lá, você pode chupar esse relatório também de lá de dentro, tá? É tempo real e também você pode pegar por período. Aqui são a tela de reports, tá? Então eu tenho aqui por aplicação, por categorias, por tecnologia, por risco, por usuários e aí por diante. Quando eu clico numa categoria ou num usuário, por exemplo, ele já vai me dando outras telas, tá? Eu vou demonstrar isso aí para vocês para ficar bem legal isso daí, tá ok? A tela de... Isso aqui é outro diferencial da Cybron. Para quem trabalha em empresa ou tem uma empresa que ela tem uma certificação, seja ISO 9000 ou qualquer uma outra, normalmente as empresas que fazem as auditorias pedem relatórios de compliance. Então, no mercado a gente sabe que para ter relatórios de compliance dos outros appliances tem que ter licença separada também, e às vezes até com Williams? o próprio... Oi?
O Guido tá querendo saber se filtra por protocolo também. Sim, também filtra. Também filtra, faz também. Então, o relatório de compliance aqui já está nele também, tá? Então, para quem trabalha com compliance reports aí, já está pronto, não preciso fazer nada, é só escutar o que a auditoria pede e gerar o relatório para eles, tá? Então, eles têm aí PCI, SOX, os principais de mercados aí, tá ok? O mapa interativo de tráfego, que eu havia falado, ele me dá na minha rede o que está, para onde eu estou saindo, né? Para onde está todo mundo navegando aí. Isso para algumas empresas é importante, para outras não. Se está tendo muito tráfego para a Austrália, para a China, enfim, a gente consegue também bloquear esses tráfegos, tá ok? Esse aqui, William, ó, Oi. o Matheus Vieira quer saber se ele faz load balance. Você vai falar mais pra frente? Mais Perguntou para da... frente. Então tá bom. Então vamos seguir. Mas faz, tá? Vamos lá. Essa tela aqui é o tráfego, o discovery lá, o tráfego, a conexão no momento. Essa é uma das primeiras telas que abre. Então, aqui eu já sei o que está acontecendo na minha rede, tá? Então, eu consigo ver por aplicação, por nome de usuário e por IP. A partir desse momento aqui, eu já consigo saber o que está acontecendo na minha rede. Ah, minha rede está lenta. Beleza, essa é a primeira tela. Depois a gente vai para ver o que aquele cara, aquele usuário ou aquela aplicação está consumindo na minha rede. O que está sendo feito, tá? Essa parte aqui é a parte que eu falei lá no início, que é a junção que foi feita, que a Cyberdome fez, do software com o hardware. Então, essa tecnologia FastPatch é isso que eles falam, que foi a junção do hardware com o software. A gente costuma dar um exemplo da questão, por exemplo, do iPhone, né? O iPhone ele tem um hardware, às vezes, menor do que um Samsung, qualquer outro celular aí de mercado, mas ele consegue entregar um desempenho superior ou até equivalente a umas máquinas que têm octa-core, os celulares que têm octa-core. É a junção do software com o hardware, né? Então, não foi pego distribuição de mercado e acoplado ao equipamento, e sim o desenvolvido o hardware e o software junto com os dois juntos, né? Vamos lá. Recurso de proteção. O que eu tenho no equipamento, tá? Acho que aqui vai surgir dúvida do pessoal aí. Nele, eu tenho um gateway anti-spam e anti-spyware, com mais de 4 milhões de assinaturas, ok? Eu tenho um scan bidirecional de web e-mail, de web e de e-mails. O anti-spam, ele é inbound e outbound, tanto entrada e saída, ok? Para quem tem servidores dentro da empresa de e-mail, por exemplo, um Exchange ou qualquer outra distribuição aí, eu consigo até filtrar até 98% de detecção de spam, tá? Isso é fato, isso não é conversa, ok? Eu tenho mais de 4.500 assinaturas de intervenção. Camada 8, a gente vai chegando. DDoS, proteção, os principais estão aqui, tá certo? Então, se surgir alguma coisa aqui de dúvida, vocês me perguntam para frente aí, ok? Tudo isso que nós falamos aqui atrás, existe uma central da Cyberdome, que quando a gente coloca o equipamento no cliente, o equipamento já sai da empresa, já cadastrado nessa central. Então, ela manda essas atualizações de 3, 4, 5 vezes ao dia para todos os equipamentos que estejam na internet e registrado lá dentro dessa central, sem intervenção de ninguém, tá? Sem intervenção do administrador também. Faz isso de uma forma automática. O WAF, para quem tem aí uma aplicação web, aí, um servidor web dentro da empresa, esse aqui é bem legal. O WAF ele depende do equipamento, mas desde o CR25, que eu estou falando assim, para frente, já tem isso daí no equipamento. Isso aqui é uma licença separada, ok?
que ele faz? Normalmente, quando a gente tem um servidor web aqui, né, que tem uma aplicação web aqui, a gente libera a porta 80 e a 443. Esse cara aqui vai usar desses métodos aqui para tentar chegar no meu web server e depois chegar aqui no meu banco de dados, né, no meu servidor de banco de dados. O que o WAF faz? Ele vem, ele detecta que esse cara está usando esses métodos de ataque, ele vai identificar isso, vai cortar o acesso e já vai reportar isso aqui para esse órgão. Tá? Então, isso aqui eu não preciso também ficar me batendo, ele faz isso também de uma forma automática para mim. Ok? Além de tudo, ele monitora e reporta também. Certo? VPN. Já está incluso no equipamento, desde os menores até o maior, os maiores. Ele tem. É gratuita a licença, tá? Failover VPN, tudo isso nele. E ele é compatível com qualquer cliente de mercado. iOS, Cisco, Android. Se eu tenho um Linux na ponta lá, eu preciso fechar uma VPN com esse meu Linux, ele vai fechar também, certo? Outra coisa na VPN também. Eu não vou ter aqui para frente, mas já vou falar também. Eu consigo criar políticas separadas da minha rede só para VPN, no caso. Eu consigo definir o que pode ser feito dentro da minha VPN, tá? Então isso é bem legal também que a gente chega nesse ponto aí. Williams, Vamos lá. vamos lá, tem duas perguntinhas aqui. Três, pintou mais uma agora. Aquela primeira que eu comecei a perguntar, não sei se você quiser falar agora ou deixar para depois. O Matheus perguntou se ele faz load balance e se tem limite de regras para NAT. Não, nós não temos limite de regras. Ele faz load balance sim, mas não tem limite de regras. Beleza. O Lima perguntou qual que é o melhor posicionamento desse appliance na rede. Bom, como a gente está falando na parte de segurança, ele tem que estar na borda, tá? Ele tem que estar na borda para que o que passar por ele, ele filtre. Bom, vou dar um exemplo por que ele tem que estar na borda. Beleza. Tem lá sites de banco, tal, e ele tem um antivírus dentro dele. O que acontece? Se está passando alguma coisa, se a pessoa for lá e tentar acessar nesse slide aqui vai mostrar, tentar acessar algum site malicioso, ou está vindo um vírus pela internet, alguma coisa, ele vai filtrar. Ele não substitui o antivírus que está local na máquina. Tá? Por exemplo, ele não consegue proteger um usuário que pega um pendrive, vai lá e chupeta o pendrive na máquina, isso ele não consegue fazer. Mas tudo que estiver passando pela borda, por ele, lá na internet, ele está filtrando, está logando e está protegendo a rede como um todo. Beleza? Terceira. Beleza, Lima. Então, terceira, o Caleb perguntou se ele é compatível com IPsec e OpenVPN. Sim. Então, beleza. Toca o barco aí. Vamos lá. O maior banco de dados do mercado, com mais de 100 milhões de URLs aqui, e eu tenho mais de 89 categorias. Na verdade, eu tenho com mais de 89 mesmo. Eu estou com 92 categorias aqui, tá? O que ele vai fazer, esse cara faz aí como um todo na minha rede? Vamos lá. Eu não preciso mais aquela história de ficar setando proxy. Acabou o proxy, não tenho mais que ficar setando, HTTP, HTTPS, ele vai fazer todos os controles. Eu bloqueio o cache do Google, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear também sites que hospedam malware, que ficam em hospedagem de um malware. Isso aqui é legal. Sites de tunelamento, aqueles softwarezinhos que tem algum usuário na rede aí que consegue burlar e acha que vai sair por fora da rede ou por fora do proxy aí, ele vai até achar que ele está fazendo, mas o que vai acontecer? Ele vai estar sendo logado, ele vai me dar qual o software que está sendo usado, a máquina e o usuário. Ok? Isso aqui é muito legal para quem... Dá um exemplo de escola, mas pode ser para qualquer outra categoria que esteja dentro do YouTube, tá? O que ele faz no Web Content Filter?
Ele dá o exemplo de escola, porque escola existem menores de idades que estão estudando e a escola libera o uso do YouTube dentro da estrutura dela lá, seja para acesso sem fio ou na rede mesmo, está liberado. O que eu consigo fazer com o Cybron? Eu consigo liberar somente a parte educacional do YouTube. Então, o que vai acontecer? Nem aquelas fotos, aqueles videozinhos que aparecem no YouTube lá, a molecada não vai conseguir ver. Ele vai liberar somente a parte educacional. Se dentro do YouTube estiver mais categorias, por exemplo, medicina, vai liberar só a parte que seja saúde ou medicina, por exemplo. Tá? Estou dando um exemplo de escola porque acho que é o mais crítico aí, né? Williams? Aquele... Oi. Quer seguir ou já quer pergunta? Não entendi? Pode falar, pode Vamos perguntar. lá, tem 4, hein? Vamos lá. A galera tá querendo saber. O pessoal tá gostando. Então, o Guido Oliveira, nosso MVP de PowerShell, ele Opa. perguntou. É importante. Ele perguntou se faz caching de streaming. Ele até faz, mas não é necessário mais, né? Até faz, mas não tem necessidade de ser feito mais, porque o equipamento já ele vai te dar um throughput muito maior na rede aí. Faz, mas não é tão necessário, tá certo? Ele não tem mais aquela questão proxy, ok? Então, esse cache aí, para ele interpreta de outra maneira. Então, ele tem um ganho muito grande. Não preciso ter cache, mas se quiser, dá para fazer. Beleza, Williams. Então, seguindo. O Bernardo, vamos ver o que o Bernardo falou. Já passei por um caso onde vários usuários utilizavam o Google Translator, o Google Translate, e para burlar as regras do controle de acesso web. Por exemplo, acessar Facebook pelo Translate. Ele consegue tratar essas solicitações que passam por sites assim? Seria muito legal, se a gente tivesse algum lugar que tivesse isso daí tudo liberado, sabe? Cara, ele pega tudo. Ele pega tudo. O cara pode tentar achar que ele está saindo por fora, tal, mas ele não vai estar, tá ok? Eu consigo visualizar. Eu devo ter um relatório de um cliente nosso que alguém instalou na rede. Eu vou tentar achar onde está o relatório aqui para mostrar para vocês. É muito legal isso. O cara acha que está saindo, ele acha que está fazendo, está tendo alguma vantagem no que ele está fazendo, mas na verdade você está dando corda para ele se enforcar, tá ok? Então, você pode. Deixa o cara usar, mas está sendo tudo logado, ok? Vamos lá. Vamos lá. O Marcel, ele está falando que consigo instalar ele tanto em Hyper-V, VMware, ou só é possível rodar ele no próprio hardware? Não, dá para virtualizar sim. Você pode virtualizar tanto ele em Hyper-V e em VMware e até no Zen Server, tá? Dá para ser feito sim. A única coisa aí é que você tem que ter um hardware, vamos supor, dependendo do tamanho, quantos links você tiver da estrutura em si, depende do seu hardware, ok? Então você tem 3 links lá, você tem que ter 4 placas de rede sobrando no hardware seu. Beleza, mais 2. Caleb, como funciona essa liberação da Paste Educational? Seria o YouTube for School? Dá para tentar a gente ver na categoria. Assim, se dentro do YouTube estiver categorizado, a gente tem que estar lá, ver lá dentro do YouTube como é que está. Mas tem que existir uma categoria dentro do YouTube. A partir do momento que está categorizado, a gente consegue filtrar isso. A gente pode ter dentro do YouTube, por exemplo, que não esteja categorizado em nada lá dentro. Então aí a gente não consegue bloquear. Mas a partir do momento que esteja categorizado, dá para ser feito. Essa galera tá com a língua afiada, tá vendo, rapaz? Então, Vem com cada pergunta. Vamos mais uma só pra gente seguir. Vamos lá. Eu consigo bloquear todo o YouTube e liberar apenas alguns canais específicos? Sim.
Lembrando, desde que se você não quiser categorizar, é uma situação. Se você quiser liberar somente alguns canais, também dá. Tá? Dá para ser feito. Tem a última aqui, cara. Vê agora. Quer terminar com ela pra gente continuar? Vamos lá, vamos ver. E chegou mais uma. E a gente responde depois, mas vamos lá. Chegou mais uma. Tá. O Marcel, no fim da aula, deixa os links para baixar o OS. Beleza. Ele roda em qualquer hardware? Qual a configuração mínima para instalação? Depois pode seguir aí. Vai lá. Não, o hardware é assim, cara. Depende do que você vai ter. Vamos falar, você vai virtualizar lá. Você tem lá 2 core, por exemplo, com 2 GB, 4 GB. Você tem que ter liberar pelo menos aí uns 200 GB para ele ir reportando tudo isso e guardando tudo, porque pela lei aí nova tem que ter esses reportes mesmo, dependendo da estrutura da empresa, né? Mas assim, 2 core, 2 GB de RAM já é suficiente para estar rodando a máquina virtualizada, tá? Se tiver um pouco mais de recurso, melhor. Senão ele vai... tudo isso também você consegue visualizar nele mesmo, se ele está consumindo muito, se ele está consumindo pouco, quanto eu preciso de recurso. Às vezes você vai ter, eu deixo 2 core, mas a minha estrutura é grande. Por exemplo, se a empresa tem muito serviço em nuvem, né, se ele tem lá todo o banco de dados em nuvem, todos os meus servidores em nuvem, não tenho nada localmente, então aí você tem que ter um hardware mais forte. Você tem que ter um hardware mais forte para segurar toda essa estrutura. Nós já tivemos caso que o cara tenha 15 usuários na rede dele, por exemplo, nós colocamos equipamento para suportar esses 15 usuários. Mas o que aconteceu? A estrutura do cara, da empresa, era tudo em nuvem. Todos os servidores. Aí nós tivemos que aumentar o hardware dele porque não estava suportando. Então, existem casos e casos, tá? Vamos lá, controle de banda. Quem perguntou do gerenciamento de banda aí, Sionei? Rapaz, eu já excluí as perguntas. Não lembro. Segue aí. Vamos lá. Aqui ele vai dar um gerenciamento de banda que ele faz aqui. Eu peguei aqui, o cara pegou o Daniel, que é o CEO da empresa. Eu defini que esse Daniel, vai ter 2 megas do meu link para ele navegar. Então eu defini uma regra somente para ele, tá certo? Eu defini lá, uma regra individual, que é só para ele. Então ele tem uma prioridade e vai navegar com 2 megas do meu link, tá? Grupos de usuários. Eu posso pegar uma regra também e compartilhar com o grupo financeiro, por exemplo. Eu falo que o meu financeiro vai ter uma quantidade de dados ali de internet, só que eu vou compartilhar com o meu grupo, tá certo? Eu posso também criar aqui por uma regra de firewall, tá? Eu posso criar por social network. Isso aqui nós estamos pegando bastante. O que está acontecendo com social network? Existem muitas empresas que têm os funcionários que almoçam no local, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente cria uma regra que libera a rede social para uso das 11h30 a 1h da tarde, por exemplo. Depois disso, existem algumas empresas que pedem para bloquear totalmente o uso da rede social e existem empresas que falam assim, não bloqueia, mas limita isso para mim em 100K. Beleza, a gente cria a regra e libera só dessa maneira que o cliente pede. E também tem lugares também que pedem a liberação da rede social, né? Então, existe N casos, né? E eu também posso criar por aplicação. Eu posso dizer que o meu ERP, no caso aqui ele está dando um SAP, que ele tem a maior prioridade no meu link. Ele é um business critical, então ele tem a maior prioridade e eu defini que ele vai sair com 5 MB só para ele. Consigo fazer também, tá ok? Aqui ele vai dar um exemplo bem legal aqui do gerenciamento de banda que dá para ser feito com o Cybron. Está dizendo que eu tenho aqui 6 megas liberado para o grupo marketing. Então eu libero aqui 2 e 2 para cada um aqui. Esse cara aqui, o gerente não está ali. Ele está, sei lá, está de férias, não está na empresa. O que ele faz? Ele pega os 3 megas e joga para esses 2 usuários aqui. Quando esse cara voltar para a rede, que ele logar novamente, o que aconteceu? Ele vai dividir a rede novamente para todo mundo, tá? Isso de forma automática, sem intervenção. Uma vez a regra criada,
ele segue esses padrões aí que foram criados, ok? Vamos lá. Tem pergunta aí, Ney? Sempre, né, meu amigo? Sucesso desse que tu tá fazendo aí. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí, deixa eu ler aqui. O Caleb, começou com o Caleb. É, como funciona essa parte de armazenamento de logs para relatório? O appliance aguenta armazenar nele mesmo ou é necessário um outro hardware para isso? Bom, vamos lá. Caleb, é o seguinte, existe o hardware, os menores, eu vou dar nomenclaturas, tá? O CR10 e o CR15, que são os menores equipamentos, eles não têm o armazenamento dentro dele. Isso é jogado para a nuvem, tá? Desses dois caras aí, em específico, tá certo? A partir do CR25 para cima, já existe um flash interno, tá? Onde a gente pode armazenar até, eu preciso pegar os dados corretos, mas eu tenho quase certeza, até 3 anos de dados ali dentro dele, tá? O que normalmente a gente está fazendo? Como a gente tem um espaço grande em nuvem, a Cybron aconselha que se jogue isso, a parte de relatórios, para a nuvem. Tá? Então, qualquer equipamento, desde os menores aos maiores, eu consigo jogar a parte de relatórios para a nuvem. Ok? Vamos mais uma perguntinha dele mesmo aqui do Caleb, depois a gente vai uma pergunta dos MVPs, MVP e MTAC, fazendo a pergunta aqui. Meu... Não, vamos lá. O Caleb, ele perguntou essa que você já respondeu e ele perguntou também se ele consegue bloquear somente vídeo no Facebook. Vixe, o Facebook é o seguinte, ó. Pra você ter uma ideia onde que a gente chega. Tem lá o curtir, compartilhar, comentar. Tá? Você quer liberar, aí é judiar demais também, né? Mas vamos lá. Você quer liberar lá, por exemplo, para a pessoa ficar administrando o Facebook da empresa. Só que ela não vai querer você não vai deixar ela nem curtir, nem comentar e nem compartilhar. Beleza, bloqueia essas flags aí. Tá? E os vídeos também, aplicações dentro do YouTube, jogos, entre outras coisas também, do YouTube não, desculpa, do Facebook também dá para ser feito, tá ok? Vamos lá. O Thiago Guiroto perguntou: Cyber trabalha até qual camada? Por exemplo, dar cotas para um grupo utilizar redes sociais e quando acabar essa cota em megabytes, o consumo é cortado? Como é que é feito isso? Sim, você pode definir um pacote lá vamos falar assim, 10 mega para esse grupo lá. Atingiu o pacote, cortou o acesso. Mas dá para ser feito, tá? A gente chega em camada 8, respondendo a pergunta do Guiroto também. A gente chega em camada 8, então dá para ser feito da maneira que ele quiser. Eu posso dar uma cota lá para o pessoal navegar para cada departamento, não tem problema. Pode ser definido sim. Beleza. O Matheus Vieira pergunta: posso ter quantos links WAN? Tem limite? Depende do equipamento. Tá? O menor equipamento, ele vem lá com 3 portas, então 2 links, né? E a porta LAN. O CR10 vem com 3 portas, o CR15, 4 portas, e aí a gente vai subindo. Depois vai ter o número, no final da apresentação, vai ter os equipamentos e ali o número de portas, LAN, WAN, que a gente pode... Mas lembrando, se eu quiser usar, isso é legal também. O equipamento não é necessariamente as portas que tem nele, eu posso utilizar somente para link, somente para WAN. Tá? Eu posso também criar ali, posso utilizar uma porta dele para fazer LAN e para fazer WAN. Tá? Ele deixa eu fazer as duas coisas. Beleza, meu amigo. Vai continuar com a pergunta ou quer continuar a apresentação? Não, você que sabe. Se tiver mais aí, você pode mandar. Tem aqui. Vamos lá então. O César, ele perguntou assim: o CyberRoom vai ter uma versão free como existe no outro UTM da Sophos? Ele tem um período, mas ele vence, tá? Não tem uma versão free. Ok. Thiago Guiroto novamente. Posso customizar o relatório e entregar o mesmo nível de relatório para o gestor da área e para o diretor da empresa? Mas para o diretor, o relatório ser mais completo? Pode.
Você customiza o relatório da maneira que você quiser, até por departamentos, por gestores dos departamentos, dá para ser feito. Tá? Vamos lá. Gerenciamento de múltiplos links, eu consigo também trabalhar com ele em alta disponibilidade, tá? Eu consigo ter 2 equipamentos trabalhando simultaneamente. Se vir um a falhar, ele vai assumir no segundo equipamento. E também tem o gate de VPN, né, o failover de VPN nele, tá ok? Aqui, se o equipamento, aonde funciona, né, o 3G, 4G aí, se tiver lá um modemzinho de 3G plugado no equipamento, caiu todos os meus links, caiu o mundo aí, mas sobrou só o 3G. E eu determinar que somente o departamento financeiro, para que a minha empresa não pare de faturar, saia pelo meu link 3G ou 4G, eu consigo fazer, tá? Aí o que vai acontecer? O restante da rede vai cair todo mundo, mas o meu departamento financeiro eu não posso parar de vender. Aí ele vai sair pelo 3G, ok? Isso é legal. Isso aqui acho que é uma das coisas mais legais que tem no Cyber. Existe o papel aí, eles chamam de 4i. Existe o papel do autorizador e do administrador. Por exemplo, vamos falar aí, o meu chefe está aí, acho que está online, é isso, Ney? Ele estava até agora há pouco, cara. Ele deu uma saída. Então vamos lá, vamos falar. Então existe lá o papel do autorizador e administrador. O que esse cara faz? Eu tenho lá o CIO, o CEO da minha empresa. E tenho o administrador do meu appliance lá. Mas eu não quero, eu como CIO ou como CEO, eu não quero que o administrador veja os meus relatórios. Eu não quero que ele veja o que eu estou fazendo na internet. Tá? O que acontece quando a gente... isso não é padrão, não é default dele, mas pode ser implementado e também não tem custo. Tá? Quando eu coloco esse cara para funcionar, o que ele faz? Ele começa a criptografar todas as informações. Para o administrador ver o que o CEO, ou CEO, qualquer um que seja, para ele, o administrador ver os relatórios desse cara, existem 2 senhas. O administrador tem que digitar a senha dele e o autorizador também. Se o administrador for receber um suborninho ali, que a suborno está em moda no Brasil, né? Receber um suborno, por exemplo, de algum usuário da rede para apagar algum tipo de relatório, ele vai precisar das 2 senhas. Aí ele vai ter que explicar lá para o CIO dele lá por que ele está apagando um relatório, ele está querendo apagar um relatório daquele usuário. Então isso é muito legal. Para quem paga a conta, no caso, né, os donos de empresas aí, quando a gente fala disso, o cara enche os olhos porque o negócio deixa muito segura a rede dele, né? Um pouquinho dos applies, tá? Estamos dizendo aqui, a gente tem aqui desde o menor, né, aqui tem, entra o CR10 também, que não está aqui, mas está entrando o CR10 aqui. Desde o menor estrutura de rede aí, e a gente vai até os maiores aqui, tá? E aqui as caixas virtualizadas, onde dá para fazer também a virtualização. Ok? Aqui vocês podem ver que tem a licença com Core, eles são licenciados por Core, tá? 2 Core até 12 Core. Para quem tem várias filiais e precisa administrar a rede de um único local, existe o Cybron Central Console, que é um appliance, esse aqui realmente é um appliance, ele pode ser também virtualizado, mas ele é uma licença separada. O que eu consigo fazer com ele? Se eu quiser aplicar uma regra lá em Nova York, eu consigo. Se eu quiser pegar a regra que está aqui em Dubai e mandar para todos os meus escritórios espalhados pelo mundo, eu também consigo. Tá? Então eu consigo fazer através dele um gerenciamento centralizado de todos os meus equipamentos que estejam espalhados, ok? Aqui nós estamos falando da parte de segurança dele, tá? Do que tem nele, né? Do equipamento. Tem
muita coisa aqui, que depois a apresentação vai junto, né? Então, vou passar essa parte. Aqui, já estamos chegando ao final da apresentação, tá, Sionei? Aqui eu venho Tá. nativo no equipamento, tá? Então, a identidade baseada no Firewall, VPN gratuito, gerenciamento de banda, gerenciamento de múltiplos links e os relatórios no próprio equipamento, tá? A parte de subscrição, que é a parte dos licenciamentos. Isso aqui, existem vários tipos aí de licenciamento, tá? Agora aqui nós vamos falar um pouquinho da concorrência, tá? Do equipamento nosso com a concorrência. Lembrando, gente, que quando a gente fala, vocês devem estar acostumados com isso, quando vai fazer comparações de equipamentos, você fala, mas o equipamento seu está aí. Não, isso aqui existem documentos públicos na internet aí, que vocês podem checar, tá? Está liberado para cheque isso daqui. E o que nós estamos colocando aqui é simplesmente um slide, mas dá para checar e ver se as informações que eu falei aí até agora se batem ou não, tá? Se alguma coisa não bater, vocês passam um e-mail depois me xingando, mas tenho 100% de certeza que vai bater, tá? Então, aqui ele está dizendo aqui que o CR15, olha o throughput dele, aonde vai, comparado com os outros de mercado, com SonicWall, com FortiGate, né? Então, eu tenho um throughput muito grande aqui. E esse cara vem com 3 portas gigabits, então tudo nele são gigabits. Tenho 3.500 sessões e sessões concorrentes eu chego a 60.000. O CR25 já sobe um pouco mais o throughput dele, né? Eu tenho de quatro portas, ele é 4 portas, 150.000 sessões concorrentes. O CR35 já é um equipamento já que suporta muita coisa, ele vai lá a 12.000 sessões por segundo e 6 portas gigabits nele, tá? O CR50 já é um equipamento já mais robusto, que já vem com 8 portas gigabits nele, né? Então, um firewall throughput de 3.250 aqui, mais de 1 milhão de sessões concorrentes. CR100, nós estamos subindo só os números, que vocês podem ver que os de mercado lá em cima não bate nele, não vai chegar nele, tá? 1.250.000 sessões concorrentes. CR200. A nomenclatura de CR100, CR200, CR50 é assim, é 2 por 1, tá? Então, aqui seria um equipamento para 400 usuários, por exemplo, tá? 1,5 milhão aí de sessões concorrentes, com 10 portas giga. O CR300, também, o que diferencia, só para, não sei se alguém vai perguntar ou não, o software que vem desde o menor até o maior é o mesmo, tá? O que diferencia é o hardware, para suportar todas essas sessões aí, para suportar tudo o que está pedindo nele aí, tá? Mas o software é o mesmo, ok? E aqui é o maior de todos aí, que já vem com 20 portas giga nele, e esse é o maior equipamento da Cybron, tá? Um pouquinho aqui do posicionamento da empresa no Gartner. Ela estava lá em 2012 abaixo ainda, né? Em 2013 ela estava quase entrando já no quadrante dos principais aí. E em 2014 ela não está aqui, mas em 2014 com a aquisição da Sophos ela já entrou no quadrante aí dos maiores aí. Já WatchGuard, Dell ali, Checkpoint, então ela já está nesse quadrante aí, ok? Essa licença aqui, ó, EL4 Plus aqui, só a Cybron tinha. A Fortinet está pedindo agora essa autenticação, essa certificação aqui. Tanto que se tivesse alguma licitação, alguma coisa, que o equipamento da Cybron exigisse essa certificação, ia direcionar só para o equipamento da Cybron. Então aí poderia dar algum problema. Checkmark aqui nós somos nível 5, esse nível vai de 1 a 5, tá? Premium na categoria anti-spam, web infiltre, antivírus, tá? Anti-spyware, e aí vai. E aí um pouquinho de quem usa no mundo, tá ok? Existem alguns gigantes aí que usam a tecnologia na sua estrutura, tá certo? A parte de manufatura, né? A parte de bancos, governos, a parte educacional, a
parte de saúde, telecom, até a nossa querida Microsoft, em alguma área dela, ela usa depois que ela parou lá com o nosso ISASEB, e em alguma área ela deve usar. E aí um pouquinho desses caras aí. Gente, eu acho que do mais é isso aí. Seu Ney, perguntas. Tá cheio, cara. Tá cheio. Vamos lá. Vamos lá, vamos respondendo o pessoal aí, tá? Ok. É... Bem, Rogério, lá atrás, tá? Foi Vamos lá. 9h46. Ele falou: show esse equipamento. Ele pode ser integrado pelo AD para bloqueios por usuário ou por estações? Pode. A integração dele com a AD a gente chama de melhor solução, tá? Ele pode ser feito a integração e pode ser feito, você pode bloquear tanto por usuário, fazer os bloqueios tanto por usuário por IP. Não tem problema. Como a gente chega na camada 8, como eu falei lá atrás, o mais legal é fazer qualquer tipo de bloqueio por usuário, tá? Lembrando que quando o cliente não tem nenhuma estrutura de AD implementada na empresa, mas ele tem lá, a redinha dele pequena, por exemplo, lá tem 10 máquinas lá e não tem um AD implementado. Pode ser feita todas as regras vai para dentro do equipamento, onde são criados os usuários e os grupos dentro do equipamento. Lá dentro é feita todas as regras, tá? E existe a autenticação que pode ser feita por um client que é instalado na máquina de cada usuário, ou até mesmo por um pop-up que abre no navegador dele. Quando ele for sair para navegar, abre um pop-up na tela dele, onde ele sai para navegação. Então a integração com a AD a gente chama que a gente costuma falar que é a mais fácil, né, de ser implementada, porque os grupos estão tudo ali criados, tal, e a gente faz a implementação por aí. Eu acho também a mais fácil de ser feita. Seguindo, o Marcel, no site tem todos os valores dos appliances? Não. A gente aqui está tratando somente de uma parte aqui a parte de demonstração do produto mesmo. A parte comercial seria um contato pós isso daí, tá? A gente não vai falar em valores aqui por uma questão até de ética aí, até de uma regra do próprio canal. Mas não tem nada de valores no site. Isso aí, mas pode procurar aí depois se vocês quiserem o Inês, que ele vai ajudar vocês. Aí segue meu contato aí pro pessoal falar comigo. O Guiroto tinha mandado também já um tempo atrás. Ele perguntou: posso criar usuários de cada setor como administrativo, por exemplo? Gerente de cada setor pode ter controle para gerenciar o setor? Como liberar site, tirar relatórios? Tem jeito. Você pode definir no usuário dele, né, o que o cara vai poder ver. Por exemplo, ele vai poder ver o setor, vamos falar, setor comercial, ele quer ter a gerência daquele setor em si. Dá para ser feito sim, tá? O cara consegue ver só aquilo ali, ele consegue tirar os relatórios do pessoal daquilo. Muita gente pede isso para nós, né? A gente tem uma empresa, por exemplo, que é uma software house, e uma das exigências foi justamente isso. O pessoal quer ter a gerência em cima de cada setor, desenvolvimento, compras e assim vai. Então dá para ser feito sim, tá? Matheus, ele tem OS para eu baixar e instalar em uma máquina ou é só um UTM? Não, ele dá para ser feito para aquelas versões de virtualização, né? Ele não tem você não consegue baixar o SO e colocar ele numa máquina. Você tem que virtualizar ele, fazer a virtualização. Você usa por um período lá, gratuito, mas depois ele corta se você não licenciar o equipamento, tá? Aquela licença. Mas pegar, por exemplo, como se fosse um Linux, não dá. Beleza, o Marcel tá dando observação aqui, ele pensou que fosse free, como o pfSense. Não é não, Marcel. O Matheus, ele
continua aqui. Como funciona a questão do backup? Consigo salvar minhas configurações? Pô, legal essa pergunta. Muito oportuna a pergunta. Nós temos vários já na base nossa aí, uns 70 clientes já na nossa base, tá? Como é que a gente faz isso? É feito um backup diariamente de todas as regras que são criadas. Por exemplo, eu criei toda a minha estrutura, está tudo feito lá, tal. Eu gerei um backup daquela minha estrutura, né? De tudo, todas as regras, grupos e assim vai. Deu pau no meu equipamento parou, meu equipamento queimou por uma descarga, alguma coisa nesse sentido. O que é feito? É feito um restore daquelas regras para dentro do equipamento. Então, quando você faz o restore e volta o equipamento na rede, ele já volta com todas as regras, tudo que você fez ali. Lembrando que backup é backup. Se você alterou a regra, você tem que deixar programado para que seja feito o backup. Como nós temos aqui a estrutura toda já gerenciada, então dá para ser feito sim, e o backup o retorno dele, o restore dele é muito simples, tá? Você faz o restore em cima do outro equipamento e aí vai. É bem tranquilo isso. Legal a pergunta, foi boa a pergunta. É muito boa mesmo. Beleza. Vamos lá, vamos para a próxima. Rogério pergunta: se esse equipamento centralizador cair, os demais continuam funcionando? Não entendi do equipamento centralizador aí, o que ele quis dizer com centralizador. Mas eu vou tentar assim, traduzir aí um pouco. Mas se ele puder explicar o que ele quis dizer com centralizador, mas vamos lá. Se eu tenho um equipamento só na rede, se ele cair, com certeza a minha rede vai cair. Se eu não tiver um backup ali, né, ele vai cair. Mas se eu tiver mais um equipamento, o outro vai assumir. Se eu entendi bem, tá, Sionei? Até ver se ele quiser me explicar melhor o que ele quis dizer com centralizador aí. Tá, ele não postou nada ainda não? Deixa eu ver aqui. Rogério. Tem um firewall que controla os demais, correto? Perguntou. Tem um firewall que controla os demais? Não, ele é um único cara que faz todo o controle. Se eu tiver dois, ele trabalha em conjunto. Se eu tiver um só, ele vai trabalhar ele que faz tudo sozinho. Tudo está sendo feito nele, todo o gerenciamento, toda a regra, tudo é feito nele, tá? Então é independente, né? Independente. Tá, então continuando. O Rogério mesmo perguntou. Tá. Olha só, eu acho que ele está falando aí, a pergunta anterior, o Sinei, ele está falando do CCC, que é o Cyber Central Console. Tá? Então, lá é o seguinte, lá é um controle das outras unidades. Existe esse equipamento que faz o controle das outras unidades. Se esse equipamento vir a cair, as outras unidades estão funcionando, tá? Eles vão estar sim funcionando. Então agora eu entendi o que quer dizer aqui. O Antônio até me ajudou aqui a explicar o que ele está falando aqui. Ele está falando do CCC. Então, mas o CCC funciona normal, tá? Porque ele deve ter perguntado na hora que você estava falando sobre isso, né? Aí acaba ficando. É por isso que é bom perguntar na hora, né, ao apresentador. Podia ter interrompido, cara, não tem problema não. Tá, então, seguindo, tá? Do Rogério mesmo, ele perguntou: é possível fazer cascateamento com o mesmo modelo ou diferente, caso precise de mais portas? É um cascateamento. Essa pergunta eu vou ficar devendo, porque precisa de mais portas. Normalmente a gente coloca outro equipamento, mas cascateamento ele não vai fazer. Eu vou confirmar com o pessoal meu, mas eu tenho assim, quase que 100% de certeza que não dá para fazer cascateamento para aumentar o número de portas, tá? Normalmente a gente, na base nossa, a gente troca o equipamento. Se o cara colocar mais links lá, por exemplo, a gente troca o equipamento, tá? Vamos lá. Beleza. O Eduardo Sena, o Guiroto, desculpa. O Guiroto perguntou: para relatórios é necessário adquirir outra licença? Não. Tudo nele. Tudo faz parte dele, não precisa.
Toda a parte de relatório está no equipamento, a licença é gratuita, está tudo nele. Aquilo que eu falei, mais de 1.200 reports está no equipamento. Isso é um grande diferencial de mercado, ok? Beleza. O Caleb pergunta: tem alguma limitação de usuário por autenticação por SSO ou consulta LDAP? Tem alguma limitação? Não. Negativo. Negativo. Nós sabemos aí que o AD permite aí, né, por boas práticas da Microsoft, 5.000, né? Então ele não existe. Lógico, se você tiver 5.000 usuários na rede, o equipamento também não pode ser aquele menorzinho, né? Vai ter que ser um outro cara, mas ele não tem limite. O Caleb pergunta: ele faz alguma VPN de site para cliente com algum certificado de autenticação via método ou aplicativos de autenticação própria? Ele usa o SSL dele, né? Ele faz sim, não tem uma restrição com relação a VPN aí, não tem uma restrição não, cara. Ele vai fechar com qualquer uma, site to site, e aí vai. O Giroto pergunta: o Cyber tem análise em tempo real. E que tipo de análise? E se o Cyber pode trabalhar em modo promíscuo para pegar análise de pacotes na rede? Bom, deixa eu tentar entender o que o Giroto colocou aí. Tempo real ele faz, tá? A análise ele pega lá por IP, por MAC, ele vai fazer isso daí. O modo promíscuo que ele colocou aí, eu não entendi o que ele quis dizer. O Giroto, vê o que você pode fazer aí para me dizer o que você está querendo dizer com o promíscuo aí. Tá, vamos ver se ele manda. Enquanto ele manda, deixa eu ler uma outra aqui para depois o Ah, Giroto explicar. O Matheus, ele disse assim: consigo agendar o desligamento dele automático? Por exemplo, quero que ele se desligue de forma automática por minutos, barra horas ou até mesmo dias. o equipamento? Isso. O equipamento. Pô, essa me pegou, viu, cara? Hum, assim, como ele se trata de um equipamento, eu vou confirmar, mas acredito que não. Agendamento ele não tem. Não tem um. Assim, também não consegui entender o porquê do desligamento, né? Porque não. Será que é por causa da estrutura do cliente? Mas ele não tem, tá? Ele não tem essa parte de desligamento automático aí, não. Beleza, o Geroto aqui explicou, tá? A questão dele que ele falou de promíscuo e tal. Ele falou assim, para fazer packet trace na rede. Dá para fazer sim. Beleza. O Caleb, como funciona a autenticação single sign-on? É necessário algum agente? Não, a gente não. Só precisa de um certificado que é gerado pela própria Cybron, tá? É gerado pela Cybron mesmo, um certificado digital, que é instalado isso nas máquinas via GPO. Só isso. Aqui a última aqui que faltou do Matheus é que ele perguntou depois se liga automático depois do agendamento. Porque se ele perguntou Não, se desligava, e ele não, agora ele perguntou se ligava. ele não vai ligar, né? Ele não vai ligar. Você tem que. Se caiu a rede lá e o no-break não segurou ele vai ter que startar. Se tiver o botãozinho dele, tiver a chave dele tiver virada para cima lá, que é o power, ele vai ligar, ele vai startar sozinho, né? Vai subir os links, tudo certinho. Mas assim, desligamento e religamento automático não. Mas se ele acabou a energia, ele estava ligado, voltou a energia, ele vai voltar subindo também. Beleza, e temos a última aqui, do Matheus mesmo. Ele tá explicando o porquê da pergunta dele. Ele diz assim: pergunta pelo seguinte: tem manutenção que preciso testar determinados equipamentos. Nesse caso, se ele faz esse desligamento automático e após determinado tempo ele se liga, só para teste mesmo. Então, ele Não, explicou. ele não faz, ele não faz. Infelizmente ele não faz. Nem tudo também ele não vai conseguir fazer, não. Vamos lá, eu vou só mostrar aqui para o pessoal aqui, o Sonei, a parte dele de relatórios, tá certo? Então eu vou logar aqui no
cliente nosso aqui. Então aqui ele já está me dando, bom, como não está tendo consumo de nada, né, ele está bem tranquilo, né, então não tem quase nada aqui, tá, o funcionamento dele tá, ele já está ligado aqui há 51 dias, ó, 10 horas e 12 minutos, tá? Mas vamos lá, deixa eu pegar a parte de reportes aqui. Acho que isso é bem legal, porque a parte de reportes é o que o pessoal mais vai ficar atento na rede para ver, né? Quem é um administrador, por exemplo, é o que vai estar querendo ver o que está realmente acontecendo na rede, né? Ele está puxando já aqui para baixo já. Não, está pegando aí o que está acontecendo, o que aconteceu na minha rede como um todo. Os principais países que foram navegados, a quantidade de bytes, tá? Os principais usuários que mais navegaram. Tem aqui 4.18 GB. Dropbox, que foi as principais aplicações, as principais categorias. Vamos ver se tem mais aqui, tem mais para baixo aqui. As regras que estão aplicadas, web categorias. O pessoal está conseguindo ver aí? Sim, todo mundo. Toque aí, tá, internet. Sim, tá ouvindo. Pode seguir. Vamos lá. Vamos tentar ver aqui. Por exemplo, deixa eu pegar um cara aqui. Vou pegar esse IP aqui. Poderia também ir por usuário, tá? Quando ele vê que ele é bem dinâmico, eu não preciso ficar digitando nada, eu só cliquei em cima do. Beleza, gente, ó, desculpa pela interrupção aí, mas caiu aí a internet. Eu tinha pego um IP aqui para demonstrar e acho que nessa hora caiu a conexão. Então no caso aqui, eu peguei o Paulo aqui. Então aqui ele vai me dar já o que esse cara fez na rede, o que ele está fazendo aí, tá? Então tá aqui todos os sites que ele navegou, tá? Se ele fez download de alguma coisa ou não. Vai descendo. Esse cara tá trabalhando, ele não fez nada de anormal na rede não. O IP dele tá aqui, tá? Por exemplo, eu queria, beleza, vou ter que entregar isso aqui pro meu gerente lá, que ele pediu o que o cara fez hoje aí. Eu quero exportar ele para PDF. Clico lá, ele vai me gerar esse relatório já, vai me jogar para PDF já esse relatório. Esse cara aí em específico, acho que é bom até falar para o Khaled aí, né, que ele perguntou mais da questão do Single Saigon. Esse cara usa Single Saigon, tá? Lá ele está autenticando pelo AD. Então tá tudo aí, ó. Tudo que o nosso usuário fez no dia, ó. Vocês podem ver que é um relatório bem completo do que ele está fazendo, né? O que ele foi feito, ó. Top content, ele vai indo, ó. Os principais domínios. E aí vai. Então não tem esforço nenhum, tá? É bem tranquilo mesmo da atualização na rede como um todo. Vamos ver se tem se pegou algum vírus aqui, se passou algum vírus pela rede aí
do cliente, tá? Tudo tranquilo aí, Ney? Sim, tranquilo, pode ir. Então aqui, ó, eu estou tentando ver se tem, ó, não passou nada, mas vamos pegar um período aqui um pouquinho para trás. Vamos pegar do começo do mês aqui até a data de hoje. Vamos ver se pegou alguma coisa aí. Aí, já tem dois careta aí, ó, que ele bloqueou. Certo? Aplicação. Vamos pegar a aplicação aqui por hosts. O legal também é que ele vai, na minha navegação, pessoal, ele vai me dando aqui uma ideia de como que está o meu risco, tá? Então aqui o meu risco está em nível 2, ó. Então minha rede está bem tranquila, não tenho tanta preocupação com a rede não, ó. Aí, o principal IP, né? Vamos pegar esse cara aqui, 14 aqui. Consumo grande aí. Ó, pessoal, prepara para a pergunta aí, hein? Daqui a pouco vai ter o sorteio aí. Vou fazer a pergunta aí. Daqui a pouco vai ter o sorteio do kit aí, o teclado e mouse sem fio. E a gente vai sortear aí no sorteador. E a pessoa que for sorteada só vai ganhar se responder a pergunta do Williams. Prepara aí. Então aqui, ó, ele está dando para mim já o mapa interativo aqui, ó, da conexão desse cliente em si, tá? Para onde está saindo. É, eu tinha pego aquela hora que caiu a conexão, top users aqui. Eu não sei se vocês ouviram ou não, mas ele aqui em cima, na tela aqui, ele dá o risco da minha rede, tá? Então ele já está. Estou no nível 2 aqui, tranquilo, não tem tanto problema. Vocês querem ver algum tipo de relatório, alguma coisa? Pessoal, fica à vontade aí, vamos ver se a gente interagir aí. Pessoal, se quiser ver algum relatório, perguntar alguma pergunta, ver a interface de algum serviço, mandem no perguntas e respostas. O Gabriel perguntou se os menus são todos em inglês mesmo. São todos em inglês, tá? Assim, eu não vejo tanto problema por ser em inglês, porque a gente está tão acostumado aos termos, né? E eu não vejo assim tanto dificuldade às vezes está em português, às vezes está mal traduzido em português, que nem falando de prova Microsoft aí, quem faz prova Microsoft sabe. Piloto, é o seguinte, depende das regras, ele vai pegar ele vai medir esse nível pelas regras que estão aplicadas dentro dele. Quando você não tem nada aplicado, está liberado tudo, então aquele risco seu lá vai lá em cima. Aí o que acontece? Se você não tem regra nenhuma aplicada, consequentemente os seus usuários estão
fazendo o que quer na rede, né? Então ele mede por isso daí, tá? Ele faz essa medida aí. Deixa eu pegar aqui. Ah, eu estava fazendo a. Então aqui eu vou só fazer uma simulação do bloco do WhatsApp aqui, ó. Então eu vou clicar nele. Vou clicar aqui para selecionar individual. Vou procurar aqui. Então ele já está me mostrando aqui, ó, o que eu quero fazer. Se eu quero Instant Message, mobile e tal. Se eu clicar aqui, certo? As três aqui e der um deny, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar essas regras na minha rede. Gente, é muito tranquilo, é muito simples de lidar, de aplicar. Aí, de cima disso aqui, aí a gente vai por usuário, né, por grupo, a gente vai aplicar isso dentro da rede. Aqui, nada mais é do que a tela onde a gente está criando as policies, tá? Vou cancelar lá. Oi. Tem umas perguntinhas aqui, tá? Vamos seguir? Vamos lá. O Alisson, eu consigo ver qual máquina de qual usuário pegou o vírus? Consegue. Se tiver listado no vírus aqui, se a máquina, por exemplo, ó, você tem uma máquina dentro da estrutura, tá? E essa máquina, ela está enviando algum tipo de vírus, ele vai identificar sim qual máquina que é e vai te alertar disso, tá? Ele vai te alertar dessa máquina em si que está mandando o vírus, ou se ela pegou alguma coisa, ele vai estar logado aqui. Aqui no caso, aqui ele só identificou, passou pela borda, não tem nenhuma máquina infectada na rede dele, tá? Senão ele estaria soltando aqui para a gente. Tá? Mas dá para identificar, sim. A gente já teve casos já que tinha duas máquinas na rede, a gente viu que o consumo de processamento do Cybron estava lá em cima, né? O que ele estava fazendo? Ele estava filtrando todo esse cara, aí nós identificamos que tinha duas máquinas na rede do cliente, ó, desliga duas máquinas aí tal, porque elas estão com vírus e estão mandando muita coisa pela rede aí. Mas dá para ser feito sim, ele identifica. Outra coisa legal também, que eu não falei e não está na apresentação, o administrador, por exemplo, ele tem lá, existe nele, dentro do Cybron, existem algumas aplicações que eu consigo enviar, por exemplo, eu quero definir que se o meu link cair, ele mande um SMS para mim. Tá? Então ele tem lá os clientes de SMS, né, os servidores aqui, quando você faz o cadastro, você faz lá o seu pacote de SMS e ele te envia um SMS se acontecer alguma coisa na sua rede. Eu estou falando de link cair porque esse é o mais preocupante, mas quero, sei lá, saber que o fulano de tal aí pegou vírus, por exemplo, a máquina pegou vírus, ele vai mandar também, tá ok? O Caleb quer saber se existe alguma certificação para esse UTM ou alguma carreira de certificação. Olha, é assim, a carreira de certificação dentro da Cybron, ela existe quando existe a parceria com a Cybron, tá? Existe sim a certificação. No caso, nós da Tecnomega ali, todos nós somos certificados pela Cybron, tá? Existem os níveis de certificações, né? A certificação de entrada e os níveis mais altos. Mas existe sim a carreira, tá? Só que você tem que ser um parceiro. Você tem que ser um parceiro para estar fazendo isso daí. Toda a parte de certificação, se você não faz o treinamento, você não certifica. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer o treinamento para se certificar. O Caleb pediu também para mostrar o relatório de Top Sites. Top Sites, vamos lá. O Avast está lá em cima, tá? Mas aqui eu estou pegando aqui um dos 6, né?
Vamos pegar de hoje a hoje. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá aí, o Avast na rede do cara lá é o que está mais consumindo. Tá aí, ó. Os principais domínios estão todos eles aí. Respondido, Khaled. Não sei se você está Beleza, contente ou sim. não. Ele perguntou também se ele consegue fazer QoS por aplicação, tipo streaming. Pô, claro. Vixe, estava lá atrás na apresentação. Faz sim. Ele faz o controle de banda por QoS. Você pode definir do jeito que você quiser. Ele também quer saber se no relatório traz o servidor de acesso ou FQDN do domínio acessado. Hum, deixa eu pegar aqui. Não, essa não. Essa tá me passando. Essa ele me pegou. Eu tenho que subir, na verdade eu tenho que subir, o Antônio que está me ajudando aqui, eu tenho que ir filtrando, entendeu? Mas a gente. Ah, consegue sim. Peraí, agora me lembrei. Consegue sim. Khaled, só para você ter uma ideia, quando a gente chega nos níveis mais altos aí e complexidade do equipamento, tá? Nós conseguimos pegar dentro de uma estrutura um usuário enviando 120 MB de arquivos da estrutura de um e-mail para outro e-mail, um e-mail particular para outro e-mail particular. Nos níveis que nós fomos filtrando, nós conseguimos chegar até o arquivo que ele estava enviando. Então você tem um nível muito grande para chegar, tá? Dá sim para ser feito. Agora você vai fugindo as coisas, mas dá sim. O Antônio também me alertou aqui que dá para ser feito nesses níveis mais altos sim. Eu me lembrei desse caso em específico. Beleza. Parece que não tá vindo mais perguntas, não. Ó, só falando, Silnei, explicando bem assim. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui, o que eu já falei lá atrás, na apresentação, tudo, isso são fatos concretos, tá? A gente não está aqui inventando nada, e eu não também não estou aumentando em nada do que o equipamento faz. Na verdade, ele faz muito mais do que a gente, às vezes até no dia a dia, o que a gente precisa. E ele chega em níveis muito mais altos aí. Se surgir alguma coisa que vocês tenham uma necessidade nas empresas que trabalham ou que prestam serviços e quiser bater um papo com a gente, bater um papo comigo, com a equipe da Tecnomega, vocês fiquem à vontade, tá? Meu e-mail, não sei se alguém anotou, se ninguém anotou, mas, Silnei, põe o meu e-mail, você tem como colocar meu e-mail aí para o pessoal, se quiser alguma dúvida, alguma coisa para entrar em contato? Alô? Tenho sim. Tem? Clica em reingressar a apresentação que está no seu primeiro slide. Isso. Abre aquele seu slide que você usou. Tá no início, acho que tem seu Beleza. e-mail, não tem? Tem aqui, ó. Tá aí o meu contato, ó, o telefone da empresa, tá? Então, se alguém precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida e quiser conversar sobre a tecnologia em si, vocês fiquem à vontade aí para a gente estar trocando ideia do equipamento em si, tá? Tem pergunta. Bom, vamos lá. Isso aí vai pro YouTube também, tá? Fica tranquilo, pessoal. Isso aí eu vou colocar lá na descrição do vídeo. O Guiroto tá me perguntando aqui via Skype, rapaz. É possível, por exemplo, se eu tiver um web service interno, eu gerenciar todos os clientes que acessam esse web service? Saber Sim, qual IP, país, se estiver utilizando NAT, reverso, gerenciar, bloquear. sim, é muito legal isso daí que dá para ser feito, sim. Essas regras são regras todas aplicadas separadamente. Ele pode ser feito sim. Segue um exemplo daquela. Vamos lá. O cara que acessa via RDP, por exemplo. Tem muito acesso via RDP, ou também web server, como o Guiroto falou.
eu posso criar regra separada só para esses caras. Eu audito tudo o que eles estão fazendo na minha rede, tá? VLAN, dá para ser feito também, auditoria em cima disso, VPN, com túneis VPNs separados aí, faz também, a gente consegue chegar num nível muito alto, tá? Link Aggregation, faz também, tá? O equipamento ele é muito completo, tá? Ele agradeceu, cara. Disse que está num projeto bem grande sobre testando algumas POCs e esclareceu bastante, cara, a sua apresentação. Não, maravilha, cara. O Caleb, outra coisa, né? o Caleb tem todas. O Caleb quer saber se ele consegue uma licença trial para teste. Ele quer usar. Somente virtual. Tá? Dá para ter o trial, mas é somente virtual, mas ele vence aí com 30 dias. Tem 30 dias para virar de cabo a rabo. Igual a Microsoft, dá $200 para você usar o Azure durante 30 dias. E acaba ele rapidão, né? Acabou, você não viu nem 10%. Nem 10% dele. Galera, mais alguma pergunta? Quer deixar algum comentário da apresentação? Se alguém quiser, agora é a hora. Prepara para a pergunta aí, pro sorteio aí. Deixa seu e-mail na tela aí, William. Deixa seu e-mail na tela aí. Opa, pera um momento só. Desculpa aí. Puta, mas eu tenho a mania de fechar as minhas coisas, cara. Isso é mania mesmo, né? Mania de velho, né, cara? Vai ficando velho, vai ficando complicado, cara. Perguntas e respostas? Não, acabou. Alguém mandou pelo Skype aqui, deixa eu ver. Ok, libera o chat. Thiago Guiroto pedindo para liberar o chat. Guiroto, então a gente vai encerrar a gravação, porque se eu liberar o chat aparece lá na gravação do YouTube, cara. Aí o Guiroto quer falar, tá? Aí a gente vai liberar aqui o chat. Legal. Aí vai ser uma exclusividade de quem participou, que o vídeo vai parar. O vídeo vai parar por aqui. Pessoal, não se preocupe, quem quiser tirar mais dúvidas, vai estar lá no nosso canal do YouTube essa gravação desse vídeo. Na descrição do vídeo vai ter os contatos do William, o e-mail, o telefone, vocês vão poder entrar em contato com ele. Vou parar aqui a gravação. Quer botar alguma consideração final, William? Eu quero sim, cara. Primeiro eu quero agradecer a você pelo esforço seu aí, pela abertura do canal, tá? Agradecer a todo mundo que participou aí, agradecer também a minha retaguarda aqui, que foi o Antônio, que me ajudou em algumas coisas, que eu estou ligado ao equipamento, mas eu estou mais ligado na parte comercial e eles estão no dia a dia ali mesmo. E existe muita coisa. Eu agradecer a vocês que ficaram até esse horário, né, participando, fazendo perguntas, que eu acho que isso foi muito legal, foi muito interessante. E agradecer em meu nome, em nome da Tecnomega, né, pela abertura que você nos deu. E fica aí à vontade, para quem quiser trocar uma ideia, a gente pode fazer um call aí, se precisar, tiver alguma necessidade, alguma coisa. Fique à vontade, depois vai ter meus contatos aí. Mas, de antemão, agradecer a você, Sunei, pelo esforço e pela abertura que você nos deu, tá? Meu amigo, eu que agradeço aí você também por ter vindo, ter trago a sua equipe que está aí. Não saiam, pessoal. Eu vou liberar o chat, o pessoal vai conversar com vocês aí. Eu queria agradecer por vocês terem vindo, ter trago essa informação pra gente. Eu acho que o Mundo TI Brasil tem que informar para as pessoas, a oportunidade foi dada, quem quis conhecer Firewall UTM da Cyberroom conseguiu, e assim a gente vai construindo uma informação cada vez mais sólida, conhecendo novos produtos, né? Não sempre naquilo que é o top de linha, conhecer toda a gama que a gente tem no mercado para poder fazer as melhores escolhas de custo e benefício. Obrigado, tá? A você, William, da Tecnomega, e o pessoal, a tua equipe que está aí também no nosso chat, no nosso webcast. E vou parar a gravação por aqui. Só queria lembrar o pessoal que na próxima terça, no dia 30, pessoal, no dia 29 vai ter
o Wagner Fonseca falando sobre IP Tables, tá? E no dia 30, terça-feira, vamos ter o Finet falando sobre DNS para administradores. Tá bom, galera? E, ó, ele prometeu que vai ter hands-on, hein? Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Muito obrigado aí por terem ficado aí até de noite. Nós chegamos aí a um ápice de 44 pessoas. E agora a gente está com 25 participantes. Na verdade 23, né? Porque tira nós dois aqui, 23 participantes. O Rafael Bernardes também agora está lá falando sobre System Center, semana do System Center. Então, o Com um pessoal. cara desse é complicado, hein? Hã? Concorrer com um cara desse é complicado. É complicado, mas olha que concorrer com ele, 25 participantes, a gente tá bem pra caramba. Pessoal, vamos encerrar a gravação aqui, tá? Vai rolar, o chat vai ser aberto, vai rolar o sorteio e vamos ver quem vai ser o Felizardo. Ó, mas o sorteio é justo, hein? A gente vai sortear a pessoa que vai ter a chance de responder a pergunta do William. Porque também ficar no celular conectado ali e ganhar o. Nem prestar atenção na palestra e ganhar é injusto. Vamos Galera, ver. boa noite. Fiquem ligados aí no nosso canal. Ah, pessoal, curta nosso canal, tá? No YouTube, no Facebook, assine na newsletter do blog do Mundo TI, para que a gente possa continuar o trabalho aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu!